Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje vamos falar sobre uma palavra, o anticristo. Muito se tem falado sobre este assunto, pois esta palavra sempre assustou aos cristãos, ou melhor, ao mundo todo, e todas as religiões, independentes de raça, cor, estado ou nação. O que seria o anticristo? Como ele será? Terá algum poder? O que ele fará? De que lugar ele aparecerá? Temos a certeza, irmãos, que assim como Cristo veio à terra para fazer a vontade de Deus, o anticristo virá para fazer a vontade de Satanás, ou Lúcifer, o anjo decaído. E ele se manifestará, irmão, na forma de um homem, pois a Bíblia, a Sagrada Escritura, nos dá o entendimento desta palavra. E ela é a pura expressão da verdade, doa a quem doer. A sua palavra não volta vazia, antes ela é a praça do próprio homem, pois Deus não é homem para mentir, e suas palavras são seu próprio espírito, atuando em suas expressões. Falar sobre o anticristo, irmãos, levaria muitas horas e uma longa e extensa palavra. Sendo assim, vamos resumir, segundo a hermenêutica e a exegese, apuramos algumas palavras em entendimento. O anticristo, ou melhor, o anticontrário a tudo o que não está de acordo com Jesus e suas palavras, sabemos que passará, irmãos, por Messias. Usará de todo o seu poder para persuadir o povo a fazer com que eles se distanciem de Deus. Sabemos também que após o arrebatamento da igreja, ele aparecerá com toda a sua força e poder. Será um líder falso. Sua paz provisória levará muitos à guerra. Um grande enganador que aparecerá nos finais dos tempos. Isso estava previsto há muitos anos. Um grande perseguidor dos cristãos será, se fazendo passar por um Deus. Apocalipse 13 nos fala, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número de homem e o seu número 666. Irmãos, vemos nesse texto a descrição da própria besta. Apocalipse 13, 15, 16, 17 e 18. O anticristo. Muitas mensagens, irmãos, se tem chegado até o povo de Deus sobre esse acontecimento. E mesmo assim, irmãos, muitos não têm dado valor a essas palavras. Não têm acreditado na própria palavra de Deus. Não acreditam em profecias. A Bíblia chama o anticristo de a besta, o homem do pecado, ou o homem da perdição, ou o mau pastor, o cínico, o mentiroso, o enganador. Em Ezequiel 38, irmãos, ele é chamado de Gog. A sua mente será voltada para governar o mundo e fazer simplesmente a vontade dele, determinando assim o seu poder. Desde o tempo, irmãos, da criação do mundo, homens tiveram a ousadia de querer mandar no mundo. Homens como Adolf Hitler, Stalin e muitos outros, agindo, irmãos, de todas as formas e derramando sangue, e obrigando o povo a segui-los. Passaram por cima de grandes quantidades de pessoas humanas, nações que caíram aos seus pés. Tentaram, mas não tiveram sucessos. Certamente Satanás estava por trás desses homens. Mas a pergunta é, de onde virá este anticristo? O homem 666. O próprio Jesus falou sobre este acontecimento, que nos finais do tempo haveria uma grande tribulação que jamais alguém poderia contar, e suas armas que serão usadas, que o homem jamais poderia, irmãos, presenciar. O Armagedon, o Vale do Armagedon, terá um derramamento de sangue como nunca a humanidade viu. Nos mostra um inferno de horror e fogo na própria terra. Mas aqueles que estiverem em Jesus estarão a salvo, pois o Senhor virá com o seu grande exército de anjos,
tocando trombeta, e aqueles que morreram e estavam em Cristo serão ressuscitados, serão os primeiros, e os que estiverem vivos serão arrebatados por ele, e seremos levados, irmãos, pelos meios das nuvens para o céu. E ali estaremos para sempre com Jesus. E os que ficaram passarão por essas tribulações. 3 anos e meio de aparente paz haverá. E aí irá surgir o mal por toda a terra. No livro de 2 Tessalonicenses, fala sobre a vinda do anticristo. O apóstolo Paulo nos fala no versículo 7 e nos diz que porque já é mistério da injustiça e opera somente a um que agora resiste e até que do meio seja tirado. Jesus disse que no tempo dele o mal operava e que somente um, que é a igreja dele, estava resistindo e que agora com a sua vinda será tirada. Ainda são esses homens de Deus que opera em sua casa, que a mantém em pé. Esses homens de Deus, irmãos, são a maior força contra o mal que opera ainda hoje. Mas nem sempre será assim, porque no final dos tempos, irmãos, a apostasia, ela irá operar e o mal entrará em vantagem por pouco tempo, até que seja vencido. Mas de onde ele virá? O livro de Daniel, no capítulo de número 7, nos revela, irmão, sobre a vinda deste anticristo. Há 2.600 anos atrás, Daniel 7, versículos 7 e 8, que nos diz: depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés do que sobejava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Quer dizer que todos os animais eram semelhantes aos animais que temos aqui: o leão, a onça, o tigre, o leopardo. Mas este animal aqui descrito era totalmente diferente dos que temos aqui. E já vimos, esse animal descrito é terrivelmente bravo, com dentes de ferro, devora e devorará e fazia em pedaços o que sobrava, irmãos. Era muito diferente. Este animal, irmãos, segundo o simbólico, era o grande Império Romano, que surgiu e dominou o mundo por mais de 1500 anos. Se tornou o maior império que o mundo já viu. Ele governava com grande poder quando Jesus nasceu em Belém. E ele acrescentou que tinha 10 chifres. Daniel dizia que ele não conseguia entender aquela visão, porque no meio dos 10 chifres apareceu mais um de pequeno porte. Sabemos que simbolicamente esse pequeno chifre, irmãos, era o próprio anticristo, e que vai surgir da própria nação onde o Império Romano operava, entre a Europa Ocidental e Oriental. Eu quero dizer que os 10 chifres, países como Polônia, Bulgária, Iugoslávia, Romênia, Turquia, Iraque, Egito, o norte da África, Oriente Médio, indo até quase chegar à Índia e China, serão os 10 chifres, nações que serão cortadas. E no meio dessas nações, irmãos, um chifre de pequeno porte, o anticristo, o chifre menor. E Deus continuará a mostrar a Daniel através das visões mais de suas profecias. Daniel 8, versículo 8 e 9 nos diz que o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subirão no seu lugar 4 também notáveis, mas os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa. Aqui Deus, irmãos, mostrou a Daniel o grande império grego, que antecedeu ao grande império romano, o império que foi estabelecido por Alexandre o Grande, que viveu, irmãos, por 32 anos e deu ao mundo Platão, Aristóteles, Sócrates, e derrotou os persas, e mudou o pensamento do mundo, e deu a este mundo a democracia e a cultura grega que conhecemos e aceitamos. Homem
de grande coragem e sabedoria, mas que era mau e fortalecido pelo próprio Satanás, que o incentivava a crescer. Alguns dizem que morreu de beber, ou envenenado, ou de doenças. O chifre foi quebrado, Alexandre Grande morreu. E no seu lugar, irmãos, 4 chifres notáveis nasceram. Quando morreu, seu reino foi dividido em 4 partes, 4 nações. 4 generais nasceram. E 4 nações, Egito, Grécia, Turquia e Síria. E no lugar de um deles nasceu aquele de pequeno chifre. O versículo 9 nos fala sobre uma ponta pequena que cresceu ou crescerá e virá do Oriente para a terra formosa. Daniel 11, irmãos, 41, 42. E entrará também na terra gloriosa muitos países que serão derribados, mas escaparão das suas mãos. Estes, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. Aqui nesses versículos, Daniel nos revela de onde virá o anticristo. Alguns até admitem que virá de outros lugares, como Estados Unidos, Rússia e outros países. Mas o certo é que ele virá. E quando ele usa a expressão Reino do Sul e Reino do Norte, irmãos, provavelmente as nações que estarão entre o Reino do Sul e Reino do Norte, alguns citam sobre Israel, sobre Roma, mas mesmo diante desta profecia, o certo mesmo não se sabe, Reino do Sul ou Reino do Norte. Vai haver grandes guerras, pois o desejo do anticristo é conquistar o mundo, e a sua reputação inicial dará partida, irmãos, para o seu sucesso de imediato, onde mais tarde culminará em sua prisão por Deus. Aleluia! Que mantemos, irmãos, a fé em Cristo e fortalecemos na esperança, pois o Senhor, Ele é Deus e ama seus filhos. E como uma galinha que carrega seus filhos debaixo de suas asas, assim é o Senhor que te recolherá. Creia e toma posse desta palavra hoje, em nome de Jesus.